Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. O programa está começando agora com dois temas muito importantes. A gente vai falar sobre compulsão alimentar. Será que toda obesidade está relacionada com a compulsão alimentar e vice-versa? A gente vai entender melhor esse assunto. E vamos falar também sobre a saúde dos cabelos, mais especificamente sobre os cabelos brancos. Por que eles aparecem, como aparecem e de que forma a gente pode tratar esses episódios de cabelos brancos? Vamos entender mais sobre esse assunto? O programa está começando agora. Vamos lá para o nosso primeiro bloco, vamos falar sobre saúde dos cabelos, mas vamos falar sobre os cabelos brancos. Vamos entender um pouco sobre a vida dos cabelos, né? O estado de saúde dos cabelos e vamos entender mais sobre os cabelos brancos. Já te adianto que esse é um tema complexo, até mesmo para os médicos. E quem vai falar sobre isso conosco é o Dr. Rodsen Caetano. Dr. Rodsen é médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e também professor da FASÉ, a faculdade lá de Vespasiano. Está aqui conosco. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Tudo bem? Fernando. Como é que vai? O prazer é meu estar aqui. Ótimo. Obrigado pelo convite. Alegria te receber aqui, doutor. Eu estava falando de cabelos brancos, eu sempre que converso com dermatologistas, tenho sempre uma surpresa, porque o cabelo branco tem mais perguntas do que respostas quando a gente fala sobre eles, né? É verdade. Os cabelos brancos eles vão surgindo aí ao longo da vida, mas eles são mais frequentes aí depois dos 30, 40 anos, e são em decorrência mesmo do processo de envelhecimento, porque às vezes a gente acha que só a pele está envelhecendo, né? Que a gente olha no espelho e fala assim, meu Deus, estou ganhando uma ruguinha, meu cabelo está ficando branco. Às vezes a gente acha que é só isso que está envelhecendo, mas não, o corpo todo envelhece de uma maneira geral. E o cabelo branco é só mais um marcador que a gente está tendo do próprio envelhecimento. Isso também vale para a sobrancelha, para o bigode, para a barba, para os pelos do corpo? Com certeza. Onde tem pelo, a gente pode ter pelo branco. O cabelo é o que a gente geralmente fala que é o que está na cabeça, mas ele também é um pelo, né? Ele é o que está mais visível no nosso rosto, então acaba que é o que a gente fica mais incomodado. Mas o cabelo branco ele pode crescer em qualquer parte do corpo. Mas tem gente que tem precocemente. Exatamente. Isso aqui a gente chama de canice. Canice é o fato do cabelo ficar branco com o progredir da idade. A gente fala que ele Canice? Canice é o nome técnico. Canice? Isso, canice, que é o fato do cabelo ficar branco com o avançar da idade. Ele pode ser precoce, dependendo da população. Chega até... tem populações que a gente consegue considerar precoce até antes dos 20 anos. Mas para nós, aqui os brasileiros, antes dos 30 anos, a gente já acha precoce. Sim. Então, se apareceu antes dos 30 anos, é bom a gente procurar um médico, um dermatologista, de preferência especialista na parte capilar, que é o tricologista, que ele vai conseguir orientar por qualquer motivo que isso esteja acontecendo. Sabe? Quais são esses motivos? Bom, primeiramente, isso pode acontecer por um fator genético mesmo, que chama de predisposição da pessoa ter cabelo branco antes dos 30 anos de idade. Não é comum, mas pode acontecer, mas também pode ser alguma deficiência de vitaminas, como por exemplo vitamina B12, zinco, ácido fólico, ou mesmo até o estresse. Isso aí pode acontecer, a pessoa fica muito estressada, é o que você vê muito com o presidente. O presidente vai tomar posse com o cabelo lá bonitinho, todo colorido, mas quando você vai ver ele passando a faixa, às vezes vai estar o cabelo branco ali. Só 4 anos se passaram. E só 4 anos, imagina o estresse. Tem uma história famosa na Revolução Francesa, Maria Antonieta, né? Durante uma noite, ela presa, de uma noite para outro dia, ela ficou com os cabelos brancos. Deve ter sido muito estresse que ela passou aí nessa noite. Mas é o que a gente vê, né? Às vezes o cortisol sobe tanto e acaba que isso aí vai afetando os cabelos. Isso é uma questão muito hormonal, sabe? Tá, então, sobre as perguntas relacionadas a cabelo branco. Estresse que provoca e produz o cortisol tem a ver com cabelos brancos? Quando se investiga a origem de cabelos brancos, a gente chega no cortisol? O cortisol, a gente não fala que tem um fator que vai ser determinante no fato de ter cabelos brancos ou não.
Mas, de fato, a gente vai ter alguns fatores que contribuem para isso acontecer. Ah, não, mas você vê, por exemplo, Papai Noel trabalha só uma vez no ano e vive de cabelo branco. Não tá tão, Papai Noel não fica tão estressado assim. Mas imagina que ele passa durante o ano, né? Não, fazer brinquedo pra Vendo esse povo. quem se comportou bem, né? Ficando olhando a lista um por um, é claro que ele fica doidão lá. Porque tem pessoas assim que são completamente jovens ali, tem até uma vida tranquila, quer dizer, não tem o estresse associado e tem o cabelo branco. Aí né? pode ser a genética, né? Igual eu falei anteriormente, ou mesmo a gente não sabe o que a pessoa está passando dentro de casa. Tem aquele cabelo branco típico do William Bonner, né? Que é numa mecha só, assim. Desde cedo ele teve. Ele tem aquele cabelo Interessante branco. você ter falado isso, Fernando, porque quando a gente tem só uma mecha de cabelo branco, você ganha até outro nome. É o que a gente chama de poliose, que é o fato da gente ter uma mecha exclusiva, muito localizada no couro cabeludo ou alguma outra parte do corpo, que vai ter esses cabelos brancos. Aí vai ser um outro fator, vai ser um fator genético que não vai estar muito relacionado com essa nossa conversa, porque às vezes é uma coisa que a pessoa já tem. Sim. Tem uma pergunta aqui do nosso pequeno Maduro, o Gargantinha de Ouro, nosso produtor Adriano. Olha, ele está querendo saber se existe mesmo cabelo branco ou se eles vão ficando brancos. Ficam sem melanina, ficam transparentes. Essa pergunta é capciosa, né? É verdade. Então, assim, cabelo branco existe em todo mundo, a gente está vendo aqui, eu tenho cabelo branco, você também já tem alguns cabelos. Eu estou escondendo ele, só isso. Eu tenho. E acaba que eles são, igual eu falei, são naturais do eles já nascem, né? Brancos, não é que eles ficam brancos. Exatamente. Então, não tem como o cabelo se tornar branco, a não ser que você descolora. Mas o fato da gente envelhecendo, a gente perde uma célula importante, né, do nosso corpo chamada melanócito, que é ela que vai produzir a melanina, que é o que pigmenta o cabelo. Pigmenta não só o cabelo, mas todo o corpo. Tem gente que tem mais e tem gente que tem menos. As pessoas negras, por exemplo, elas têm muito mais melanina do que as pessoas brancas. Então, e esse mesmo pigmento que vai colorir o cabelo. Dependendo, tem gente que é branco, mas tem o cabelo muito preto, ou seja, produz muito mais melanina. E às vezes a pessoa negra, que já vai perdendo o melanócito, vai perdendo a capacidade de produzir melanina e vai tendo esse cabelo branco. Então a gente pode dizer que quem tem o cabelo mais claro acaba tendo com mais facilidade cabelo branco? É uma coisa que a gente pode afirmar sim, que a gente vê com frequência, porque essa pessoa já tem menos melanina sendo produzida. Então se ela tem menos melanina sendo produzida, quando isso aí vai avançando na idade, vai perdendo, então isso fica muito mais evidente quando ela envelhece e perde melanócito. Então, se a pessoa que perde mais melanócitos em comparação com a outra, a que tem o cabelo branco, o cabelo mais claro, vai sofrer mais disso, com certeza. E tem também toda uma postura social com relação ao cabelo branco, né? Uhum. De formas diferentes para homens e mulheres. Claro. Hoje a gente vê um movimento de assumir esses cabelos brancos, Com até com menos idade do que o que o cabelo branco indicaria, né? Muito bacana isso, né? Com certeza, com certeza. E vem trazendo também essa questão de se aceitar, de entender o processo natural do envelhecimento, que muitas pessoas às vezes querem lutar, assim, não quero ficar velho, eu não quero ter ruga, eu não quero ter cabelo branco, mas às vezes entender que o processo de envelhecer faz parte da vida e o cabelo branco também, não é verdade? Exatamente, porque não é só uma prerrogativa dos idosos, né? Com certeza. Às vezes até idosos não têm cabelo branco, né? Verdade. Porque, como a gente disse, tem mais perguntas do que respostas quando a gente fala, né, de cabelo branco. Exatamente. Agora, ele, branco, o cabelo, ele necessita de cuidados diferentes do cabelo que ainda não está branco? Bom, o cabelo branco, ele tem menos melanina, igual eu falei. E a melanina é uma substância, é uma proteína do nosso corpo que vai proteger a gente não só contra os raios solares, né, os raios ultravioletas, mas também contra o calor, contra o pH básico. Então, um cabelo que não tem essa proteção natural vai, de fato, necessitar de alguns cuidados adicionais. Os pacientes que têm cabelo branco, às vezes, notam que esse cabelo é o quê? Ele é mais quebradiço. Tem gente que reclama que ele é mais fino ou mais grosso, mais rebelde, justamente porque todo fator que tiver alterando o cabelo vai deixar ele o quê? Mais propenso a sofrer com esses efeitos que eu acabei de falar. Então, de fato, ele vai ser mais quebradiço, então vai exigir, às vezes, uma máscara de hidratação semanal. O fato dele ser branco pode acumular outros pigmentos e vai deixando ele amarelado, fosco, a gente vai falar um pouco sobre isso. Vai incomodando também o paciente, então, realmente, ele vai exigir um pouco mais de cuidado. Mas quando a gente compara também com uma paciente que não quer assumir os cabelos brancos, às vezes ela também vai ter trabalho para pintar, vai ter trabalho aí para poder cuidar dele de uma maneira geral. Então, o que vai dar mais trabalho? Cuidar do cabelo branco para assumir ou às vezes o cabelo branco para esconder? É individual de cada paciente, né? E aí vai também, homens também, né? Tem muita...
Tem toda uma cultura de vaidade masculina com relação à tintura dos cabelos, Exatamente, exatamente. Tem homem que fica, às vezes, você acha muito mais vaidoso ali com o cabelo branco, dependendo, mas tem aquele que às vezes gosta de esconder. É uma questão muito individual, né? Com relação à melanina, tem reposição? Então, a melanina é uma proteína produzida a partir do melanócito. Se a gente faz ingestão dessa melanina, ou às vezes tenta colocá-la direto no couro cabeludo, a absorção dela via intestinal vai fazer o quê? O organismo vai quebrar a melanina em vários aminoácidos e não necessariamente os aminoácidos vão ser utilizados para a produção de melanina. Às vezes eles podem fazer um pouquinho de osso, fazer um pouquinho de dente, isso depende. Então a gente não tem como garantir que a ingestão de melanina vai de fato parar vai parar de fato no cabelo, sabe? E onde vai estar essa melanina? A melanina, ela é digerida. Então você pega ela, você quebra em vários pedacinhos. Está nos alimentos? Quais, por exemplo? Qualquer alimento que tiver melanina, geralmente algum de origem animal, ou mesmo via sintética, né? Tem farmácias de manipulação que mandam fazer a melanina para ingestão. Mas é difícil a gente... Não necessariamente vai tudo para o cabelo. Muito pouco, inclusive. A gente não tem uma parcela identificável, marcada, que vai para o cabelo. Então é uma reposição muito controversa na literatura médica. Como sabe? existem várias, né? De colágeno, por exemplo. É o mesmo raciocínio do colágeno. Ingerir colágeno quer dizer que ele vai para a pele, vai para a articulação? A gente não consegue fazer essa afirmação, porque o colágeno ele é utilizado em várias partes do nosso corpo. Então, se eu quero tomar um colágeno para a pele, acaba que ele pode ir para o osso e não ficar nada na pele, aí você gastou dinheiro. Quem vai saber, né? Exatamente. Como é que vai saber, né? Agora, com relação à orientação médica para evitar as tinturas e colorações, existem casos assim? A gente sabe, por exemplo, na gravidez não se pode fazer, né? Exatamente. Existem outros casos? Do ponto de vista de cabelo branco, não tem nem nada que contraindique para um paciente saudável, claro, e fora da gestação, o uso de tinturas para poder fazer a cobertura desses cabelos brancos, não. Isso vai mais do que o paciente se sentir confortável e melhorar a autoestima dele. A gente não pode falar com o paciente, você não pode fazer isso ou aquilo, porque se não traz malefício e o paciente quer cuidar do cabelo, às vezes vai dar um pouco mais de trabalho, vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro, mas se o paciente está disposto a isso, né, não tem nenhuma contraindicação médica não, sabe? Mas essas tinturas, elas vão enfraquecer o cabelo em algum modo, em alguma proporção? Muito pelo contrário, sabe, Fernando? Porque se a gente adiciona a tintura ao fio de cabelo, eventualmente a gente vai repor essa melanina que a gente acabou de tirar. Então a gente vai deixar ele mais resistente à luz ultravioleta, ao calor e aos outros agressores químicos do dia a dia. Então é uma proteção que a gente está adicionando que a gente perde com o cabelo branco. Então é uma coisa que se o paciente não quiser assumir o cabelo branco mesmo, eu acho que é uma coisa até muito bem indicada. Então a gente falando dessa exposição, é claro que os raios solares, os raios ultravioleta vão também, de certa forma, entrar nesse processo aí para deixar o cabelo mais enfraquecido, às vezes até branco. Exatamente. O mal que o raio ultravioleta faz na pele, ele vai fazer também no cabelo. E às vezes até pior, porque o cabelo às vezes está sem melanina nenhuma para proteger, acaba que ele sofre então muito o cabelo mais... tingido acaba mais protegido até dos raios, com certeza, dos raios solares. Exatamente. Interessante. O contrário do que para as mulheres acontece com relação ao esmalte. Recomendação de dar um descanso, né? Para as unhas. Para as unhas. Exatamente, porque a unha ela precisa de crescer e acaba que o esmalte é uma barreira que às vezes evita esse crescimento. Então é importante sempre que a mulher pelo menos fique uma semana, às vezes sem usar o esmalte dentro de 2, 3 meses, para poder também a unha crescer de maneira mais saudável. A cada 3 meses, o descanso de uma semana para as mulheres. Isso. Eu sei que o esmalte é maravilhoso, realça, é muito elegante, mas a recomendação médica é de a cada 3 meses. Isso, pelo menos uma semaninha. O Dr. Hodgson está dizendo pelo menos uma semaninha. Com relação às tinturas, aí não, a tintura vai proteger o cabelo que já está branco. Mas o mesmo a gente não pode dizer com relação a alisamentos, esses outros procedimentos, né, doutor? A gente entrou num tema muito polêmico, né, que são os alisamentos que às vezes eu realmente não conheço nenhum alisamento duradouro e efetivo que não tem na base um pouco de formol. Às vezes a gente tem até algumas escovas que vão usar aí aminoácido, entre outros componentes, mas conforme vai lavando, aquilo ali vai saindo mesmo do cabelo. O alisamento ele deixa o cabelo o quê? Muito mais, a água entra com muito mais facilidade no cabelo e acaba que ele fica o quê? Mais escorrido, mais liso. E isso dá um conforto para o paciente.
Mas a longo prazo, o formol é tóxico para o couro cabeludo, não tem jeito. Então acaba que a gente perde fio. Fio morre, acaba morrendo, e às vezes, para esse fio crescer, é uma tristeza. Então diminui realmente o volume do cabelo. Além da gente não ter, a longo prazo, muitas evidências do formol como um agente cancerígeno. Então, formol é proibido, totalmente proibido, mas existem alguma quantidade que ainda é possível, né, doutor? Exatamente. Aceitável, né? Pela Anvisa, sim, há algumas pequenas quantidades, mas nem essas pequenas quantidades estão livres aí de algum risco cancerígeno no futuro. Fica muito a critério da paciente de entender esses riscos, e uma vez que ela entenda e querendo se submeter a tudo isso, realmente uma decisão da paciente. Mas eu não faço é o meu papel como médico aí orientar ela que isso aí não deveria ser uma coisa para ela ficar fazendo sempre. Eu gosto muito daquela imagem da maçã do amor, sabe? Que a gente compra no parque, toda lisa, bonitinha por fora, né? É o cabelo ali, mas e lá dentro como é que tá a maçã? Exatamente. Seca. Exatamente. Cansada. Ao longo do tempo, isso aí pode estar dando alguns prejuízos, aí eventualmente até o volume de cabelo dela ao longo dos anos, que às vezes já vai diminuindo mesmo por causa da idade, eventualmente fica ainda menor porque ela fez progressiva. Progressiva. E então também outra coisa, a progressiva precisa de pausas, né? E não tem nada definitivo nesses procedimentos. Embora tenha a chapinha definitiva, a escova definitiva, não é definitiva. Por que o nome chama então definitiva? É porque o fio realmente que sofre com aquilo ali, né? Ele de fato, ele fica liso. É isso que a paciente quer, então ele fica liso. Por um longo prazo, né? Às vezes não é definitivo, mas assim, é questão de alguns 6 meses a paciente fica satisfeita. Mas 6 meses já deu tempo de muito cabelo crescer também, né? Vem crescendo. Exatamente. Aquilo ali incomoda a paciente. Então, ela quer fazer a progressiva também pelo aspecto estético, mas tem muita paciente que às vezes faz progressiva, minhas pacientes que faz algum tratamento para o cabelo crescer, e fica incomodado com aquele tanto de fio ali rebelde, ela faz aquilo ali para dar um conforto para ela, às vezes no verão, para não ficar aquele frizz, aquele cabelo rebelde, difícil de controlar. Então ela faz não pelo aspecto estético, mas às vezes pelo conforto também de poder controlar o cabelo, sabe? Sim, sim. E voltando ao cabelo branco, que aliás é o tema da nossa conversa aqui, né, doutor? A gente estava falando daquele aspecto amarelado, às vezes até azulado, né? Ele vai ficando um branco, aquele branco azul, mas um azul bonito, né? Quase um azul piscina, aguado, né? Então, conforme o cabelo fica branco, né, ele também tem a tendência a absorver alguns pigmentos que entram em contato com o cabelo. Isso são vários, né? A própria poeira, dependendo de onde o paciente está exposto, a gordura de frituras, por exemplo, ou às vezes até o esmalte que a paciente tem na mão, vai passando a mão no cabelo e eventualmente vai absorvendo a cor. E quanto a esse azulado que você citou, realmente está relacionado a um dos químicos que a gente usa para poder deixar o cabelo mais branco, que é o neutralizante. E se a paciente faz uso daquele neutralizante com muita frequência, o neutralizante é azul. Não sei se o senhor já viu, às vezes quem tem cachorro branco igual eu tenho, a gente tem que usar ele com muita frequência para deixar o pelo do cachorro branco. E a mesma coisa o cabelo mesmo, a gente tem que usar um neutralizador para poder deixar o cabelo branco. E se a gente faz uso daquilo ali com excesso, aquele pigmento azul vai sendo absorvido pelo fio, né, pela haste do cabelo, e eventualmente vai tendo aquele tom azulado, que às vezes é igual a gente vê pessoas aí com cabelo às vezes azul, que às vezes você olha para a pessoa e você fala assim, essa pessoa não tem o perfil de ter um cabelo azul, mas você vai entender por quê, às vezes é porque ela está usando o neutralizador ali em excesso, tá. Entendeu? Homens e mulheres, né? Homens e mulheres. Aquele cabelo bonito assim também, né? Quando, da área de transplante, que também é a sua área, esse cabelo branco que está numa área de transplante, ele vai nascer branco também? Bom, o transplante, a gente não tem o costume de pegar fios brancos para poder fazer o implante. A gente prefere, claro, os fios pigmentados, porque isso aí vai dar um resultado estético muito melhor para o paciente. A gente evita de pegar esses da área. Mas, se a gente escolher de pegar um enxerto, ou seja, um fio de outra área, para transplantar e deixar ele em outra área, sim, ele vai nascer branco, sim. Ele mantém a mesma característica? Mantém a mesma característica do local de origem. Às vezes, toda a área de doação é de cabelo branco. É de cabelo branco. Às vezes, a gente não tem o costume de fazer esse tipo de técnica, mas se for o desejo do paciente, isso pode acontecer, sim. Vai querer pegar sempre da área de
Da área fios pigmentados. Fios Pigmentados. São pigmentados. os fios, Pigmentados. isso, os fios coloridos mesmo, né? O uso de boné, capacete, isso altera alguma coisa com relação à pigmentação, até com relação à queda dos cabelos também? Não, não. O paciente, o que ele puder fazer para proteger a cabeça é melhor. Antes tinha aquela ideia, você está ficando calvo aí porque está usando muito boné. Não, isso aí já se provou que não é uma verdade dentro da medicina. Mas a associação que se faz é interessante, fica ali um suor, impede a respiração, talvez cause algum tipo de fungo. Não, porque a calvície mesmo, tanto masculina quanto feminina, ela é uma doença que vem de um problema hormonal. Quando a gente vai ver o nome científico da calvície, se chama alopécia, né, que quer dizer perda de cabelo, androgenética. E andro quer dizer homem, hormônio, testosterona. Então a gente tem um papel fundamental da testosterona no aparecimento da calvície. Tanto é que ela é muito mais acentuada nos homens porque eles têm muito mais o quê? Testosterona circulante, porque é de fato o hormônio masculino. Mulher também tem testosterona circulando no corpo, claro que numa quantidade muito menor que a dos homens, mas o mecanismo que causa a alopecia androgenética, a calvície, é exclusivamente hormonal. Claro que tem alguns outros fatores que vão influenciar, mas essa questão de tampar o couro cabeludo, isso aí só traz benefícios, igual eu disse, do ponto de vista de proteção da radiação ultravioleta, que é, de longe, o principal problema que a gente tem aí na hora de falar de lesão dos fios. Doutor, e alguma relação da queda de cabelos com cabelos brancos? Ele aumenta ou diminui? Tem alguma análise que a gente pode fazer com relação a isso? A quantidade de cabelos brancos que vão aumentando? Não, eu estou dizendo assim, quando os cabelos ficam brancos, eles param de cair, ou o cabelo branco pode acentuar a queda? Conforme a gente vai avançando na idade também, Fernando, acontece que o número de folículo é a unidade que produz o cabelo, ela vai diminuindo também. Então, o que acontece conforme a gente vai envelhecendo? A gente vai perdendo folículo e o cabelo também vai ficando branco. Então dá a impressão de que o cabelo branco diminui a quantidade de cabelo. E não é isso. São dois processos que vão acontecendo simultaneamente no envelhecer, que dá essa sensação de que o cabelo está ficando mais ralo mesmo. Mas não, o cabelo branco, assim como a diminuição da quantidade de fios, são processos naturais de envelhecimento que acontecem ao mesmo tempo e de forma independente. Sim, caspa e cabelo branco tem relação? A caspa é uma doença mesmo do couro cabeludo, que a gente chama de dermatite seborreica, e ela é uma doença inflamatória do couro cabeludo. Alguns fatores realmente podem acentuar a inflamação no couro cabeludo, e se essa caspa for grave e não tratada, de fato pode acentuar a presença de cabelos brancos, sim. Então, o couro cabeludo, de uma maneira geral, ele tem que estar saudável, sem doenças, o paciente ter hábitos de vida saudáveis. Com a pele, né? O couro cabeludo é parte da pele. Exatamente. Pelo, cabelo e unha é uma coisa só, praticamente. Tem tudo a mesma origem quando a gente é o nosso maior órgão. Exatamente, é o maior órgão do corpo humano, é a pele. É o nosso cartão de visita para o outro, né? É o que a gente assim, mais cuida. Às vezes a gente fica tão incomodado, né, com o envelhecimento da pele que a gente esquece dos outros envelhecimentos. Mas, de fato, é o maior órgão do corpo humano. Doutor, então, quando uma paciente chega no consultório do senhor e fala: eu estou com meus cabelos brancos aparecendo cada vez mais, o que eu faço? O que o senhor responde? Bom, então ela vai estar no lugar certo, né? Porque onde a gente tem que avaliar se a presença dessa quantidade de cabelos brancos é normal é no médico dermatologista. E aí a gente vai fazer a avaliação, ver se a quantidade de cabelos brancos que ela tem é compatível para a idade dela, se não está sendo uma coisa muito precoce. Fazer a avaliação por meio de exames de sangue, ver se está faltando alguma vitamina, ou se às vezes está sobrando alguma vitamina também, porque o excesso de vitaminas também pode provocar os cabelos brancos. Fazer o exame clínico também do paciente. Não adianta nada o paciente falar e a gente não olhar o couro cabeludo dele. Então a gente tem que olhar fio por fio, fazer a tricoscopia do couro cabeludo, que é olhar o couro cabeludo por meio de uma lente de aumento. Então a gente consegue fazer não só uma análise do fio de cabelo, mas também do couro cabeludo. E eventualmente, se a gente achar que nenhuma dessas possibilidades está dando uma resposta para a gente, é progredir mesmo para biópsia. E tirar um pedacinho mesmo do couro cabeludo e levar para o exame para tentar fazer elucidação diagnóstica. Claro que isso aí vai vir nos casos extremos, são realmente raros os casos que são indicados para
biópsia por causa de cabelos brancos, mas ainda assim a gente tem como fazer isso. Levando em consideração que o paciente ou a paciente está muito incomodada com isso, porque na maior parte das vezes é algo que vai sendo assimilado ali pelo próprio comportamento de cada um ou não? É uma coisa muito individual como cada um lida com o processo de envelhecimento, né, Fernando? Nem todo mundo aceita a quantidade de cabelos brancos que tem, ou mesmo está disposto a conviver com ela, né? Mas um dado interessante é que cerca de 23% das pessoas com 50 anos vão ter pelo menos metade dos cabelos brancos já. Então, assim, pelo menos 1/4 das pessoas já vai ter bastante cabelos brancos aos 50 anos. Então, é uma coisa que se a gente não tem, é melhor refletir, porque esse momento vai chegar para todo mundo. Claro, com sorte, né? Se tivermos sorte e avançarmos, né? Bom, o doutor Rotzen Caetano, muito obrigado. Lembrando que o doutor Rotzen, eu perguntei de onde vem esse nome, vem da genial cabeça do pai dele, que se chama Nestor. Isso, que é exatamente o contrário. Rotzen é o contrário de Nestor. Que ideia mesmo. Fantástica. E tem outros filhos? Meu irmão chama Ranieri, não tem nada a ver, não. Mas também é um nome diferente. E eu tenho outro irmão que chama Highlander. Highlander! Esse é imortal. Esse Highlander... Vai entender nessas ideias do meu pai. Ele usa uma espada? Highlander, não? Ele tem um aninho só. Ah, ele é bem-vindo, Highlander. Esse vai ter cabelo branco, né? Não, com certeza esse aí tá sempre. Doutor Rotzen, mande um abraço lá pro pessoal da Fazé, lá de Vespasiano. Muito obrigado pela presença e sucesso, tá? Eu que agradeço. Valeu. Muito obrigado, Fernando. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre compulsão alimentar. Daqui a pouco.